Então, pessoal, começando em referência aos nossos pimentões lamúrios, acho que hoje já é bem claro para nós e para o mercado a presença da Pertrim com o portfólio e que a gente tem capacidade de atender diferentes situações, né? Tanto de hábito de cultivo, perfil do produtor rural, de diferentes regiões que nós atuamos no Brasil, né? E até as diferentes épocas de cultivo que nós temos em cada região. Daí que a gente tem esse incrível portfólio, né? Que são os nossos 6 pimentões lamúrios para atender uma infinidade de situações que podem ocorrer ao longo do nosso ano por todo o Brasil, né? Brevemente, depois eu vou voltar falando mais detalhadamente de cada um, mas nós temos a grande diferença entre os nossos 6, que se for apontar uma diferença entre eles, a principal é o ciclo, né? Nós temos pimentões para ciclo mais precoce, para colheitas mais concentradas, e temos o oposto também, pimentões mais dedicados à longevidade de planta, a colheitas mais escalonadas e produtores que focam, né, fazer uma safra muito mais, uma janela muito maior de colheita, né? E entre eles nós temos também os pimentões que, vamos dizer assim, trazem um equilíbrio entre essa precocidade, né, e também uma certa longevidade dos materiais, que também vão atender toda uma gama de produtores que buscam esse equilíbrio. Mas eu quero iniciar, né, hoje falando do Arcanjo, tá? Então, assim, a gente posicionou inicialmente o Arcanjo também, principalmente pelas suas características de resistência, né? E ele vem comprovando muito bem a questão de fitóftora, a questão de solos supersaturados, a questão de fusariose, a questão de nematóides, e ele vem se demonstrando muito eficiente em todas essas condições para trazer estabilidade de produção para o produtor, né? Então, esse seu lado de resistência é um lado que nós podemos e devemos explorar, né? Mas também nós temos todo um outro lado de não é todo solo que é contaminado e não é todo produtor que está buscando uma solução a nível de patógeno, né? Mas o que a gente vem observando cada vez mais, principalmente ao longo desse ano, né, desse último ano, das nossas experiências, e com todos vocês também trabalhando o Arcanjo a campo, né, é a eficiência que o Arcanjo vem mostrando também em trazer vigor para a planta, né? E o que que esse vigor, né, da onde que ele vem? Ele vem, né, principalmente dessa grande diferença, né? Quando você tem uma expansão do sistema radicular, um sistema radicular com menor ramificação, ele vai ter menor oportunidades de captura de nutrientes e translocação para a planta, né? E quanto mais ramificado um sistema radicular consegue ser, mais profundo e mais largo, maior é a área de atuação dele, né? Então, é uma conta bem simples, né? Se o sistema está ramificando bem, se ele está aprofundando mais, né, se desenvolvendo mais, ele tem uma maior oportunidade de captura de nutrientes. E todos esses nutrientes, ele tem o potencial de jogar para a planta, né? Daí que a gente vai ver as plantas muito bem formadas, com uma proteção foliar mais forte, com os frutos mais pesados, com a qualidade dos frutos sempre bem polinizados, né? Então, tudo isso são vantagens que o arcanjo também traz, né? E que a gente deve explorar mais também para frente, né? Observando essa qualidade de planta que ele vai te entregar, né? Então, a gente falou muito dele, né? A sua questão de nematóide, fitóftora, né? Os patógenos de solo, a sua fortaleza principal, a resistência, mas também temos esse vigor, né? E o vigor dele, aqui é uma experiência de Pilar do Sul também, é aquele mesmo produtor que estava segurando a foto também. E o arcanjo, ele sempre traz esse destaque, tá?
Então, a gente tem visto com todo o nosso portfólio, com o cultivo a campo aberto, com o cultivo em estufa, e ele está trazendo essa resposta de vigor. E hoje a gente sabe que, com tudo que a gente vem passando, né, principalmente das altas dos adubos, né, dos fertilizantes, a gente quer que a nossa planta seja mais eficiente possível, né? É custo. Então, o produtor sempre vai voltar para nós, né, para todos nós e questionar, mas eu vou comprar mais uma semente, né, para pôr na mesma área junto com o meu pimentão e fazendo com ele na ponta do lápis, você vai conseguir demonstrar que sim, que ele vai investir na semente do arcanjo com o pimentão dele, né, com qualquer pimentão que ele vai plantar, seja na parte de campo ou na parte de estufa ou em hidroponia, e que com essa raiz muito mais desenvolvida, ele vai diminuir o que ele vem perdendo de adubo, né? A gente sabe, principalmente em relação de adubo de solo, que a gente tem por aí 30, 40% de eficiência de absorção das plantas, né? Então, praticamente 60% do adubo que a gente está jogando no solo, ele vai para algum outro lugar que não é a planta-alvo, né? Então, e se o produtor consegue, desses 100% que ele está jogando, aumentar para 50% de absorção, né? Ele está aumentando 15% mais a produtividade dele, o aumento da massa fresca da planta, né? O aumento do peso, a quantidade de frutos que a planta pode segurar ao mesmo tempo, com a mesma quantidade de adubo que ele vem jogando no solo. Então, essa é a grande resposta, né? Ele vai investir quantos por cento a mais, né, na lavoura, sendo que a semente, a gente sabe, é 3% do custo total da lavoura, se ele tem o potencial de produzir 10, 15% a mais de produtividade na área dele, né? Acho que essa matemática é bem nítida, né? E os produtores cada vez mais já têm investido em enxertos e o Arcanjo ele vai trazer essa resposta também de vigor e de produtividade para todas as pessoas que investirem no pacote dele. E quando a gente fala de questão de nutrição, né? Por que que eu estou falando aqui? É uma dúvida comum que surgiu ao longo desse último ano se eu mudar para o Arcanjo, né, principalmente cultivo a campo aberto, tá? Mudando para o Arcanjo, eu tenho que mudar a nutrição do meu material? A resposta é depende, geralmente não necessariamente, tá? Justamente por causa dessas relações que eu estou falando. A raiz ela vai ter três maneiras de absorver nutrientes no solo: interceptação, fluxo de massa e difusão. E vai variar para cada nutriente que a gente está falando, de nitrogênio até os micronutrientes como zinco, como molibdênio. A grande sacada do porta-enxerto é que a raiz dele vai se expandir a tal modo que nutrientes que iam ser lixiviados ou que iam ser perdidos por erosão ou que por alguma razão a raiz nunca ia chegar próximo dele para fazer a interceptação ou para fazer difusão, eles passam a ser explorados pela planta. Então são adubos que não ficam mais ali perdidos, né? Então a planta ela passa de um nível de 30% para 50%, 45% de eficiência de absorção em campo, sendo que o produtor investiu a mesma quantidade de adubo e está tirando uma maior produtividade, né? Então, aqui até coloquei um exemplo gráfico, né? Mas uma planta não enxertada, ela vai ter um sistema radicular um pouco mais limitado e ela vai ter algumas oportunidades. Ela geralmente vai absorver os nutrientes que estão mais próximos da sua rizosfera. Enquanto uma planta enxertada, que tem a capacidade de desenvolver um sistema radicular muito mais forte, ela sim vai absorver esses nutrientes que estão ali próximos e ela vai buscar outros nutrientes que talvez para uma planta pé franco nunca fossem oportunidades de absorção. E daí que a gente está trazendo essa eficiência no sistema produtivo. A gente está trabalhando a eficiência de absorção de nutrientes e está trabalhando a eficiência dos usos dos insumos do produtor rural, né? Estamos trabalhando com ele. Agora,
mais isso que eu queria trazer da questão do arcanjo. E voltando agora nos nossos pimentões lamuia. A gente tem aqui algumas categorias, como eu citei primeiro, né, do questão dos ciclos. Então, para os pimentões, né, de todos os nossos pimentões, o mais precoce vai ser o pimentão torrado. Então, para quem está buscando a concentração dos frutos nas primeiras colheitas, fazer uma janela mais curta de plantio, mas aproveitar o máximo da planta naquele momento, né? Tirar o máximo da produtividade dela no menor tempo possível. Essa é a arquitetura e a característica da planta do Conrado. Nós temos observado cada vez mais, né, tanto do nosso Derek quanto o Inácio e o Wallace, plantas que eu vou chamar da categoria equilibrada, né? Então, eles têm uma produtividade média já do início também, eles entregam uma carga interessante de frutos desde o início da formação, e também tem uma certa longevidade que entrega uma produtividade e que atende muito bem produtores que estão buscando a estabilidade da sua lavoura ao longo das colheitas, né? Então, está colhendo lá um certo número de caixas na sua rua nas primeiras colheitas e pretende manter sempre um número muito próximo de colheitas, né, de caixas por colheita, ao longo de toda a safra. Então, o Derek, o Inácio, o Wallace vão trazer essa característica de planta de que vai ser mais estável ao longo de toda a colheita do material. Enquanto o Ário e o Platão, eles são materiais, né, para a gente focar na longevidade, né? Eles são materiais que no início você pode até não notar um número grande de frutos, mas que eles têm uma capacidade de vegetar maior da planta logo no início e que entregam o pico da sua produtividade, né? E vão entregando cada vez mais e mais frutos à medida que você estende a safra desses materiais. Então são plantas para se trabalhar com longas janelas de colheita, né? Então, são características diferentes entre plantas que vão atendendo diferentes perspectivas do que o produtor busca como objetivo da sua lavoura. Quanto à característica dos frutos também, né, a gente todo mundo, eu vi vários depoimentos nos grupos, o pessoal compartilhando informações, acho que todo mundo já tem visto, né? Os nossos frutos, eles atendem um padrão de mercado, eles são esses lamúios, né, três quinas, são frutos firmes, são os verdes, de verde intenso, brilhantes, né? Com suas diferenças entre tamanho e diâmetro em cada fruto, que vai atender melhor a cada região, né? Mas que eu já vi em depoimentos em diversas regiões aí, principalmente quando a gente fala do portfólio Lamuio, né? Para os estados da 204, 206 e principalmente 203, né? Vem atendendo muito bem a todas as características que a gente busca de mercado em todas as regiões. Então, começando com o ário, né, a gente coloca o ciclo dele um pouco mais alto. Também é uma planta muito resiliente a nível de campo, ela é muito resistente, é muito estável ao longo do ano, tanto na sua produção em janela de chuva quanto janela mais seca, né? E isso é essencial porque é um pimentão que a gente está falando, né, da maior janela de colheita. Então, provavelmente quando você vai trabalhar uma planta de longevidade, você vai sair de uma condição climática e terminar a planta em outra condição, né? Vai começar na época da chuva e terminar na seca e vice-versa. E o ário ele tem essa resiliência de planta, né? Então ele tem uma formação muito boa da sua parte aérea, uma planta muito resistente, uma planta que tem uma capacidade de ser cultivada no verão, no inverno, e ela tem um cultivo muito facilitado, né? Justamente pela facilidade de estabelecimento inicial do estande, a planta naturalmente consegue vegetar bem, se proteger bem. Então, de todo o nosso portfólio, eu diria assim, é das plantas de mais fácil cultivo, né? E também das plantas que da planta que mais se aproxima, por exemplo, do cultivo do nosso tibérios também. Então, são opções excelentes de cultivo, né, para as mesmas situações.
sendo que a grande diferença dele para o Tiberius, por exemplo, é que ele traz a resistência fitóftora. Então, isso é um incremento, né, para principalmente produtores que estão tendo dificuldade com doenças de solo, com a canela preta, né? Ele vai trazer também essa solução e manter a produção estável na lavoura. Os seus frutos, né, graúdos, né, bem formados, o lamoio típico, né, e o seu rendimento para enchimento de caixa e tudo mais é muito facilitado também pela qualidade dos seus frutos. Aqui também um exemplo em Minas, então, se eu não me engano, o anterior era umas fotos né, de São Paulo, do Nordeste, em Minas. A gente tem visto é, a estabilidade do material, né, como venho falando, de climas mais úmidos, climas mais secos, altas temperaturas, temperaturas de clima mais serrano, né, mais amenas durante a noite, e a estabilidade do ar em todos esses ambientes de cultivo. Aqui também, né, no Ceará, então a gente vê diversos casos aí, uma expansão geográfica muito interessante do ar. Já o Derek, ele chega a ser um pouco mais precoce que o Ario, ele traz a mesma solução em termos de pacote de resistências, né, quando comparado ao Ario, e também uma planta um pouco mais compacta, né? Então, quando a gente compara a altura total do Derrick para o Ario sempre vai ser a planta que vai vegetar mais, vai ter o maior porte da parte aérea, né? E o Derrick é uma planta um pouco mais compacta, mas muito vigorosa e com alto pegamento de frutos, né? Você vai ver o número de frutos que o Derrick pega, né? Vamos colocar aqui do dia zero do transplante, né? Do dia do transplante aos 150 dias, o número de frutos que o Derek pega é elevado, né? Ele tem uma estabilidade de pegamento, uma concentração de pegamento maior que o ário no início da lavoura. E as suas paredes sempre lisas, né? Espessas, seus frutos pesados, também o padrão de lamuio que atende definitivamente o mercado. Então, também aqui nós temos depoimentos, né, da região do Espírito Santo, né, Laranja da Terra, e também, assim como o Ário, eu vejo uma expansão do Derek, né, esse exemplo do Espírito Santo, nós temos também áreas do Nordeste, né, na Serra da Biapaba também já tivemos experiências por lá, também já tivemos resultados em Minas, em São Paulo, então, assim como o ar é um material que vem se mostrando muito estável em diversos ambientes de cultivo. O Conrado, ele já traz a maior precocidade desses três primeiros citados, né? Com o mesmo pacote de resistência. Então, o Conrado aqui é a gente focar, né? Esse pegamento dele, que ele tem essa grande concentração logo nos primeiros nós, né? Ele tem uma ramificação mais forte da planta no início e ele tem uma formação de frutos bem interessante logo no início da planta. Então, aqui, a arquitetura dele já é mais compacta, né? Os internódios dele são um pouco mais curtos também, mas esse número de frutos é uma solução para produtores que buscam uma janela de cultivo mais curta. Não querem fazer colheitas de 180 dias, mas talvez de 120, 140 dias e tirar todo o potencial da planta naquele momento, né? Sabe que também é uma estratégia que o produtor pode adotar, né? Tentar concentrar mais a colheita e fazer um número maior de safras por ano, por exemplo. Ele vai conseguir fazer isso com o Conrado e maximizar a produtividade dele ao longo do ano. E os seus frutos também muito firmes, a parede muito atrativa, lisa, né, espessa e os frutos pesados. Exemplo em Rondônia, né, então serve com uma planta mais compacta, né, e as colheitas que já vão sendo é, retiradas dessa planta que, né, se você fosse comparar uma planta de Derrick ou mesmo diário, nessa altura você talvez tirasse um fruto por planta, ou um fruto a cada duas plantas nesse estágio.
enquanto do Conrado você já consegue tirar uma produtividade. E agora a gente também abordando os nossos materiais, o Inácio, o Wallace e o Platão, né? Assim como o que a gente vem mostrando aqui, o Inácio ele vai ter um ciclo de cultivo muito mais semelhante ao ciclo do Derek, por exemplo, tá? A diferença aqui é que está dias após transplante, então se coloca 30 dias aqui vai dar 115, né? 110, 120 também, assim como o Derek. E a característica do Inácio também, né, parece um pouco redundante, mas é o que a gente vem trabalhando em todo o nosso melhoramento genético, né, e o porquê da gente falar da característica de genética tropical. É trabalhar a estabilidade da planta em diferentes ambientes, né, dentro do Brasil. Então, o Inácio, ele é muito tolerante ao clima úmido, né, à chuva, à alta temperatura. É uma planta que se demonstrou muito resiliente nessas condições e, ao mesmo tempo, ele se mostrou muito resiliente num clima mais seco, sob pressão de vírus, né, e sob noites mais frias. Então, essa estabilidade do Inácio, né, traz uma incrível janela de cultivo para o material, né? A gente pode trabalhá-lo na janela do verão, né, com alta umidade, alta temperatura, pode trabalhá-lo em clima de inverno, né, com baixa temperatura, baixa umidade, e também em diferentes locais, né? Podemos trabalhar em terras mais altas, né, com as noites mais frias, ou terras mais baixas, onde as noites tendem a ser mais quentes, né? E a qualidade dos seus frutos, né, sempre apresentando um verde intenso, muito atrativo, uma casca mais lisa e uma formação perfeita para mercado lamuia. Aqui também, compartilhado pelo William, né, nosso colega aí, toda a equipe da Serra da Ibiapaba, da AgroSystem. Então, toda a experiência também, né, que eles vêm desenvolvendo com o Inácio ao longo desse último ano. E mais um pimentão que atende muito bem ao nosso portfólio, né? Então, para vocês também que estão, tem alguns relatos, né, o pessoal procurando pimentões, por exemplo, com maior cobertura foliar, uma excelente proteção dos frutos. O Inácio também, nessa condição, ele se mostrou extremamente protetivo, né? Então, ele protege muito bem esses frutos, toda essa carga que está vindo, entrega frutos de qualidade, tem enchimento, tem sanidade da parte aérea. Então, para essas regiões onde tem uma nebulosidade menor, alta radiação solar e precisa de uma excelente proteção foliar, o Inácio também vai atender muito bem essa condição. E o Wallace, né, já também uma planta, né, compacta, levemente mais compacta que a planta do Inácio, né, também se mostrou muito estável, né, no cultivo desde janelas de inverno e principalmente nas janelas de verão, né, a gente tem cultivado o Wallace cada vez mais em condições climáticas, né, de alta umidade, de alta temperatura, e ele vem se mostrando um dos materiais mais resistentes também à pressão de bactéria. Então, isso é extremamente interessante, né, porque ele tem toda essa característica de ser um fruto com o ombro dele mais largo, né, ele tem um copo raso que não permite a parada de água, ele é um fruto lamuio típico e a sua planta é muito tolerante à questão de alta umidade. Então, isso a gente observou, né, com N materiais do mercado também, e o Wallace é sempre um dos mais estáveis nesse ambiente e mais produtivos também. Então, o que a gente vê, né, essa característica aqui é uma característica atrativa para diversos mercados, principalmente centro-sul do Brasil, procuram o ombro mais largo, né, um fruto mais espesso, né, e não tão longo quanto o fruto do Ário, por exemplo, né. Então, o Wallace, ele entra também nessa característica. E o Platão, assim como o Wallace também, ele também vem mostrando uma planta vigorosa, também muito tolerante à condição das chuvas. A diferença do Platão é que você tem esse a mais, né, que
Você também tem uma opção, né, de um mercado de, por exemplo, de amarelo, né, que é uma vertente dele. Ele não deixa bem claro, ele não é a formação do fruto do belga, por exemplo, que é muito mais retangular. Ele é um fruto lamuio, mas se você vai trabalhar um mercado onde se busca um fruto lamuio amarelo, você também pode trabalhar o platão, tá? Mas com certeza também pode trabalhar todo o mercado dele verde, né? E também todo esse cultivo de alta temperatura, de alta umidade, de alta pressão de bactérias, que o platão se mostra também extremamente resistente. Aqui também nessa foto eu gosto dela porque é uma experiência que a gente fez numa área de fitóptera, né? Então, o Platão e o Wallace, eles são as plantas que não vão apresentar resistência à fitóptera, mas a gente enxertou esses dois materiais aqui nesse campo no arcanjo. Então, né, a resposta do arcanjo de ser muito mais resistente e vigoroso do sistema radicular e toda a resistência à bactéria, à umidade do Platão, do Wallace, a campo, né? Então, foi uma combinação perfeita também. Né? Então, também o seu fruto, né, tende a ter o ombro mais largo, levemente mais curto do que os frutos do ário, e também um ciclo que se aproxima mais, né, do ciclo tardio, como é do alho. Né? Então, aqui também é questão das suas resistências a viroses e o alvo, os mercados que a gente pode trabalhar o material. Também já temos resultados lá do pessoal no Ceará, trabalhando, em São Paulo, né? Então, o material também vem se mostrando muito estável. É, na última apresentação, a gente trouxe esse gráfico, e eu acho que, fazendo uma autocrítica, né, não tinha ficado muito legal, né, que era para demonstrar a concentração da produção dos três materiais, né, que eram os que a gente tinha mais informações até então, e explicar o porquê de um ser mais precoce, o outro ser mais tardio. Então, hoje a gente trouxe diferente, né? Falando de cada pimentão individualmente, como já apresentei, né? Então, quando eu falo da concentração dos frutos do Conrado, né? É o potencial de colheita dos materiais ao longo da safra, né? Então, você observa que o potencial do Conrado, linearmente, ele é muito maior no início da planta, então você vai nesses três sétimos aqui do início da concentração da colheita, onde você vai tirar a maior eficiência de produtividade de uma planta de Conrado. Por isso ele é um pimentão que a gente fala de precocidade. Enquanto a gente vai para o ário, os sétimos finais, né? Os 3/7 finais do ário, é onde você vai ter um incremento da produtividade do material. E daí que a gente fala que é um material para você trabalhar o conceito de longevidade, de planta com longa colheita, longa janela de colheita. Tá? E o Derrick, ele tende a se manter mais estável, então ele tem uma produtividade, né, entrega tanto no início quanto no final, números muito semelhantes, daí a sua estabilidade de produção ao longo da safra. E a gente trouxe também para os demais pimentões. Aqui você vai ver que a unidade está diferente, aqui, ali estava, os três primeiros estavam por planta, aqui está por 10 plantas, então é só dividir esse número por 10, tá? Mas o Inácio, assim como o Derek, também mostra um comportamento muito mais estável ao longo da safra, né? Daí, então, por isso, essa questão de estabilidade de produção ao longo das colheitas. E o Wallace, ele tende a crescer um pouquinho mais, né? E, né, por isso que eu citei a questão dele ser um pouco mais tardio, mas também levemente, né? Então, é bem estável ao longo da safra. E quanto ao manejo nutricional, eu trouxe os dois principais extremos, né? Então, quando está falando do conceito do Conrado, de ser uma planta mais precoce, então é muito mais importante no Conrado a boa adubação de base, né? Fornecimento de
fonte de nitrogênio, de fósforo solúveis, né, para ele conseguir vegetar bem no seu início e formar com qualidade essas primeiras colheitas que são o alvo da planta do Conrado. Enquanto os conceitos de planta do Ário, do Alas, por exemplo, são plantas com maior longevidade, onde cadencialmente você vai formando a parte aérea desse material e onde você vai trabalhar um tipo de nutrição que vai manter a planta mais estável ao longo dos meses. Então, você não precisa concentrar tanto a nutrição do ário no início da formação da planta e mais estender essa adubação ao longo do seu ciclo. Né? Então, aqui, os dois extremos, né? Então, uma base mais forte de nitrogênio e fósforo para plantas do tipo Conrado, e uma planta com maior coberturas, né, mais parcelamento e maior quantidade das coberturas para as plantas do ário. Enquanto o Derrick, o Inácio, são plantas mais estáveis, então eles vão ficar ali. Você pode até investir um pouco mais que o ário no início da planta de Derrick, de Inácio, fazer uma base, né, que ficaria ali entre os dois. E a cobertura aí depende do objetivo da lavoura. Você pode provavelmente vai levar uma lavoura que não vai ser tão longa quanto a lavoura do ário, mas que você também vai ter uma produtividade, um pegamento de frutos interessante. Então, também a cobertura parcelada, né, e estendida ao longo da safra da janela de colheita.